Boa tarde, eu sou a Tayane. Vamos nas pegadas? Hoje me deixaram uma mensagem para o seu coração que fala sobre planejar para vencer. Antes de iniciar, eu quero te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho de notificações e vou estar explicando sobre o que a gente vai estar falando hoje. E estamos passando por um momento muito parecido com o vivido pelo povo de Jerusalém. Depois de um tempo em confinamento, temos adiante o desafio de retomar nossas atividades e, por meio da experiência dos judeus, podemos tirar lições que viabilizem nosso recomeço para a construção de um futuro abençoado por Deus. Se os nossos irmãos do passado se dedicaram ao planejamento em prol da proteção e segurança através da reconstrução dos muros, conosco não poderá ser diferente. Nós temos que cuidar da proteção, retomar sim, mas com todas as medidas necessárias para a segurança do nosso povo. Vamos recomeçar. Nosso ponto de partida é a reconstrução dos nossos muros. E o planejamento para vencer é buscar toda proteção e segurança possíveis. Nós estaremos lendo Neemias 3, que fala sobre os que trabalharam na reedificação dos muros. Então, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Estou lendo do versículo 1 e lerei até o versículo 32. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Sacu, filho de Rim. Os filhos de Azená edificaram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Meladias, Gibeonita, e Jadom, Meronodita, homem de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrades. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araias, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até o muro largo. Junto a estes trabalhou Refaias, filho de maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Arumafe, defronte da sua casa. E ao lado reparou Atos, filho de Azabineias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Azup, filho de Bate-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salu, filho de Alós, maioral da outra meia parte de Jerusalém.
Ele e suas filhas, a porta do vale, reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 covados da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquarem. Ele a edificou e lhe assentou as portas, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Couzé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Zelá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Su, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Anadad, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado reparou Ezé, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte da fronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasipe, o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meramote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasipe até a extremidade da casa de Eliasipe. Depois dele repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Azube, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Mazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele reparou Binui, filho de Enadad, outra porção desde a casa de Azarias até o ângulo e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do Cássere. Depois dele reparou Pedaias, filho de Barós, e os servos do templo que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois deles reparou Sadoc, filho de Imê, defronte de sua casa, e depois dele Semaias, filho de Zecanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Salaf, outra porção. Depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourifes, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas repararam os ourifes e os mercadores. Estarei explicando sobre o que foi lido. E aqui diz: o planejamento precisa de exemplos encorajadores. Quando as coisas estão paradas, muitos tendem a se acomodar. Na inércia, dificilmente as pessoas se envolverão num propósito de forma espontânea, mesmo que seja por um bom objetivo. Elas precisam de exemplos bons, encorajadores, que as inspirem a seguir o caminho e fazer o mesmo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Este exemplo começou pelo líder religioso.
Eliasipe era o grande sacerdote e, juntamente com os seus colegas sacerdotes, começaram a executar a obra. Os líderes religiosos exercem grande influência sobre as pessoas e devem dar bons exemplos de comportamento e atitude que inspirem o povo a fazer o mesmo. Outro exemplo visto na reconstrução veio do líder político Refaias, era governador da metade de Jerusalém e também não se omitiu, antes participou ativamente da obra. Em momentos de crise, o povo precisa de referências. O horizonte parece cinza, sem nada claro para se esperar. Nesse prisma, então, as pessoas precisam de exemplos que encorajam, líderes que conseguem enxergar além do horizonte, a luz no fim do túnel, os quais mostram a direção pela qual se deve caminhar. Planejar para vencer deve contar com todos. A reconstrução do Muro de Jerusalém começou no norte e avançou no sentido anti-horário. Para cercar toda a cidade, muitos recursos foram necessários. Toda ajuda era bem-vinda e precisava ser envolvida. Capítulo 3 de Neemias é um registro minucioso de tudo o que aconteceu e que foi imprescindível para o sucesso da operação. Podemos considerá-lo uma ata cujos relatos entraram para a história bíblica e para o conhecimento de fatores relevantes, objetivando a superação dos desafios que se levantam na vida. O versículo 2, por exemplo, como demais versículos também abordam, aparece uma ajuda vinda de fora, um auxílio externo. Homens de Jericó e de outras cidades se mobilizaram para ajudar Jerusalém. Essa é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo em que precisamos ser humildes para aceitar a ajuda de pessoas no que tange a resolução de nossos problemas, precisamos também nos dispor para ajudar aos outros a superar seus desafios. No caso da pandemia, é mister a ajuda de povos para garantir a segurança a favor do recomeço. E não podemos discriminar os povos por causa de preconceitos estereotipados. O mundo todo precisa se unir para a produção e distribuição das vacinas. Exemplos e estratégias devem ser compartilhados, a fim de ajudar e servir de orientação para situações semelhantes, as quais porventura venham a acontecer. Toda ajuda é tão importante que até adaptações e improvisações poderão acontecer para solucionar problemas. O texto diz que Uziel, um orífice, deixou seu trabalho com ouro para colocar a mão na massa e ajudar na reconstrução do muro. Ananias, o perfumista, deu um tempo com os perfumes para se dedicar ao mesmo trabalho. Para recomeçar, talvez seja necessário improvisarmos, adaptarmos, mas necessitamos recomeçar de alguma forma. As igrejas, retomando os cultos presenciais, tiveram que se adaptar. As funções dentro da igreja tiveram que ser mudadas. E por mais que isso seja estranho, devemos reconhecer que é necessário para um recomeço seguro. Planejar para vencer precisa de comprometimento pessoal. Reconstruir o muro era um grande desafio, o qual se tornou possível devido ao comprometimento de todos. Recomeçar com segurança é o nosso objetivo. Agora e não conseguiremos se cada um não der a sua contribuição e não se envolver pessoalmente. A ajuda de cada um pode acontecer de múltiplas formas, depende do contexto, mas o que não podemos esquecer é de valorizar a figura do indivíduo. Um dos princípios dos batistas diz que cada indivíduo é um ser único e de valor infinito. Como igreja, precisamos lembrar que existimos também para servir e abençoar as pessoas. Em sua ata, Neemias registrou um gesto simples, porém que ficou eternizado pela boa ação. Malquias foi colocar trincos e trancas nos portões. É como se hoje fizéssemos uma postagem, homenageando o irmão ou a irmã que estava por trás da câmera de filmagem ou da equipe que se encontra na recepção dos cultos para higienização das mãos e receptividade.
Toda ajuda para o recomeço é bem-vinda e, por mais singela que seja, é relevante. Uma contribuição mínima vai ajudar bastante. E, por fim, a ajuda que fez toda a diferença para a reconstrução do muro veio do comprometimento das famílias. Neemias fez as pessoas entenderem que a reconstrução do muro daria segurança às suas famílias e por isso elas deveriam estar engajadas nesse projeto. Foi assim que cada lar ficou responsável por construir a parte do muro em frente de sua própria casa. Hoje as famílias precisam entender que elas mesmas são as mais abençoadas pelo trabalho da igreja e por si só já deve ser um fator motivador para o envolvimento dos lares na obra de Deus. Recomeçar com segurança é o nosso propósito, a fim de chegarmos lá. Assim sendo, necessitaremos do comprometimento das famílias. Conclusão: o capítulo 3 do livro de Neemias nos mostra um extraordinário planejamento para a construção dos muros da cidade. O resultado foi o êxito. O êxito aprendemos com Neemias a planejar cuidadosamente todas as nossas ações para sermos bem-sucedidos. A reconstrução dos muros de Jerusalém nos ensina que para o recomeço de nossas vidas precisamos, antes de qualquer coisa, garantir a segurança. Tudo o que fizermos perderá completamente o sentido, caso não preservemos a segurança das pessoas. Por isso, vamos reconstruir nossos muros e garantir nosso recomeço. A crise precisa ser deixada para trás. E após crise deve vir recheada de bons exemplos de ajuda por todos os lados, bem como do comprometimento de cada um de nós. Eu vou deixar 3 perguntas para vocês aí. A primeira é: nossos líderes estão compartilhando bons exemplos? O que podemos fazer para ajudá-los? Por que temos dificuldades de receber ajuda? O que podemos fazer para ajudar aqueles que necessitam? Como podemos valorizar os indivíduos em suas funções na obra de Deus? Que Deus possa estar falando ao seu coração grandemente. Fique com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!